Não sei se essa é uma boa história, é a minha história, é a minha elegia. E não me perguntem por que as pessoas escrevem sobre fatos que lhe causam sofrimento. Dizem que narrar é uma maneira de iluminar as nossas zonas escuras e que as palavras têm poder de fazer cair o lençol branco das assombrações. Que escrever é uma forma de se desgarrar de si mesmo e de se entregar. Eu me entrego. Poderia começar contando de quando eu tinha 13 anos e uma garota pegou a minha vida e saiu com ela por aí, sacudindo-a de um lado para o outro, como um gato carrega um rato pendurado à boca, sem pressa em acabar com a sua presa. Não se esquece de algo assim. Essa garota explodiu a minha vida sem nenhum esforço, apenas existindo, apenas sendo ela mesma, mandou-me pelos ares. E a despeito das circunstâncias em que surgiu, tentaram convencer-me de que eu deveria amá-la. Como amar alguém que vem pra dentro do seu mundo sem ser convidado e ainda lhe rouba tudo ou quase tudo, considerando o fato de que eu já não tinha muito? Como perdoar alguém que lhe rouba até mesmo o que você julgava impossível de lhe ser tirado? Uma das finalistas do Prêmio Kindle da Literatura, O Pássaro Secreto, da Marília Arnaud, uma escritora paraibana, que não é o primeiro livro dela de ficção, e eu vou te contar uma coisa, gente. Este primeiro livro que eu li em janeiro de 2021 me trucidou por completo. É uma coisa assim que eu de verdade não tô sabendo lidar ainda. Já começar o ano com o que a gente chama de ressaca literária é um problema. Por quê? Porque é só o primeiro dia do ano. E a gente já tem o quê? Tem 11 meses aí pra passar e tem que ler outras coisas. Como que vai fazer isso? Deixa eu contar pra vocês. Eu comecei esse vídeo com um dos trechinhos aí, né? O início dessa história. A gente vai conhecer uma mulher que já tá beirando, né, já tá com 40 anos, e ela inicia a narrativa falando pra gente que vai contar sobre essa menina de 13 anos que chegou na vida dela, que a gente ainda não sabe como, e que a trucidou por completo, que tirou tudo que ela tinha, mesmo sendo pouco, né? Então a gente tem aí a Aglaia. Aglaia é o nome de uma das deusas gregas, né? Por que ela tem esse nome? Aglaia Negromonte. Ela tem esse nome porque o pai dela é um artista, ele é ator, literato, diretor também de filmes, conhecidíssimo, famosíssimo. E ele é viciado em literatura e não à toa ele convence a sua mulher a colocar este nome em sua primeira filha, Aglaia Negromonte. Inclusive, todos os outros irmãos têm nome de deuses da mitologia grega. O Negromonte, o pai Negromonte, que chama Heleno, ele fica sempre trancado dentro de um escritório, dentro da biblioteca dele, lendo livros, tendo pouquíssimo contato com a família, e faz com que a Aglaia já vá percebendo, por exemplo, que essa relação com as palavras pode trazer um novo mundo, mas também pode tirar a gente desse mundo daqui, né? E ela tem essa relação com o pai, a mãe é a professora, mas a mãe nunca conta nem pra ela assim que disciplina que ela dá, de colegas, nada, porque toda a família vive em função do Heleno, deste homem que fica trancado dentro de sua própria biblioteca, né, de seu escritório, lendo os mais distintos livros, mas também sem demonstrar nada de amor. Tem várias cenas que ela conta que ele coloca o olhinho assim pela fresta pra ver o que tá acontecendo. Inclusive ela conta, gente, que ela nasceu numa quarta-feira de cinza, se eu não tô enganada, e que ela veio ao mundo muito miúda, muito pequena, e que ela ficou uma semana chorando sem parar, a ponto que o Heleno ficava lá da biblioteca do quartinho dele gritando o que de errado tem com essa menina, né? E que durante muito tempo, inclusive, tentou se descobrir o que tinha de errado com ela. E ela é uma garota bulímica e que tem depressão. E além dela ser bulímica e ter depressão, ela nomeia as coisas, ela tem sempre essa relação com as palavras, até pra tentar se aproximar mais do pai. Ela nomeia as coisas de um jeito, gente. Ela nomeia a depressão dela de a coisa. Tem uma cena aqui que ela tá contando sobre uma coisa que tá acontecendo com ela, e ela fala, né, que olha como ela lida com as palavras. Ela fala que a mãe vivia como um apêndice de seu pai.
E quando ela fala sobre essa questão da depressão, né, da coisa, ela conta assim: a coisa em piruetas apoiava-se na boca do meu estômago e me socava com uma ferocidade até então desconhecida. E os capítulos são sempre intercalados em itálico com ela, ao que parece, internada em uma clínica psiquiátrica, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o que aconteceu, mas ela fala que ela fez uma coisa terrível e que ela vai nos contar então essa história. E o que ela conta, né, é que ela tem esses dois irmãos, a Eufrosine e o Heitor, e de repente o consulado francês liga lá na casa enquanto o pai estava gravando um filme para avisar que ele tem que uma mulher morreu na França e que tem uma criança que supostamente, aí a gente entende isso já no começo do livro, que essa criança vai ter que morar com eles porque é filha do pai dela com uma mulher que era uma atriz de cinema que ele contracenou. Então a vinda dessa menina é a que muda toda a história, né? Então é a partir daí que as coisas começam a tomar um rumo muito desconcertante, muito complicado dentro dessa história. A Aglaia, ela, além de bulímica, ela vai contando pra gente todas as cenas, gente. Então isso pode ter muito gatilho, causar muito gatilho em muita gente. Então já aviso daqui. Todas as cenas que ela come, ela vai ao banheiro vomitar, que ela vai forçar o vômito, ou da própria depressão tomando conta dela, e desse ciúme que ela tem dessa menina, que chega na casa como se a casa já pertencesse a ela. E que rouba dela coisas que ela nem sabia que ela tinha. A única pessoa que a Aglaia consegue conversar, que a Aglaia consegue ter algum tipo de relação é a sua avó paterna, que mora numa cidade que chama Saudade, dentro de uma casa no campo, com vacas, com ovelhas, com animais campestres e tal. E essa mulher é muito sábia, né? Uma senhora muito sábia, apesar de ser uma sogra terrível pra mãe da Aglaia, e de não parecer uma mãe que entende muito que o filho é um ser complicado, mas a relação da avó com essa menina, com a Aglaia, é estonteante, é muito bonita. Ela sempre tem umas palavras muito boas. E tem uma cena, né, que ela pergunta, logo que ela tá internada, e na primeira internação dela, que ela pergunta pra avó: por que as coisas se perdem de nós? Como se perdem sem que percebamos? Fiz essa pergunta à vovó Sarita na primeira vez em que foi me visitar na clínica. Ela não me respondeu como nem porquê. Disse apenas que todo mundo perde, e perde muito. Ilusões, amores, juventudes, e acrescentou que todo mundo magoa e é magoado. Todo mundo sofre, que assim é a vida e assim são as pessoas, com suas luzes e suas sombras. E que eu parasse de bancar a personagem de romance, que eu não era mocinha nem vilã. Eu era Aglaia Negromonte, filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos, neta da minha avó, uma garota inteligente e encantadora. Onde já se viram uma estupidez daquelas? O pudim de leite que ela me levou entristeceu na minha boca. Olha como ela usa as palavras, né? Enfim, essas relações familiares me lembraram inclusive Helena Ferrante. Pra quem gosta de Helena Ferrante, por favor, leia este livro. É muito parecido o jeito que ela narra essa infância, esse tempo, que às vezes é no passado, às vezes é no presente, às vezes são ideias do que vai ter no futuro. E a gente tem essa mulher que ainda tem essa relação muito conflituosa, muito dolorida com os pais, né? E ela tem essa mente obsessiva e que narra coisas com referências de literatura, de canções. E como se passa no Brasil, é uma história brasileira, a gente tem referências que a gente conhece muito bem, sabe? Tem uma cena que ela é convidada pela primeira vez a um aniversário de 15 anos, mas ela se acha uma menina gorda, então ela não consegue, ela não gosta de vestidos, ela não usa vestidos, e a mãe dela a obriga a usar um vestido, e quando ela sai, o irmão dela aponta pra ela, rir e fala que ela parece um sonho de valsa. Então olha como a gente já consegue relacionar com a nossa existência. Então assim, e tudo de uma maneira muito poética, muito lírica e muito triste. É uma mente obsessiva contando pra gente sobre essa relação familiar que não a abandona, porque mesmo quando ela já é adulta, aquilo ainda tá dentro dela. E essa depressão, essa coisa, né? Tem uma cena que eu não vou contar porque vai ser spoiler exatamente o que acontece, mas ela faz uma coisa muito bizarra e ela acha que é
a coisa, ela acha que aquilo tá tomando conta dela, mas na verdade é a coisa que tá, a coisa, a depressão, né, que tá pegando ela aí em cada detalhe sombrio. Gente, é uma coisa, tô falando muita coisa nesse vídeo, né, mas é um vídeo que te dilacera. Essa é a verdade, sabe? Cheio de metáforas, cheio de referências e um mergulho nessa natureza humana, que inclusive é o que a vovó Sarita fala pra ela, né? Que não é nem bom nem mal, é o ser humano. E até quando ela pergunta pra avó por que o pai dela é assim, por que o pai dela talvez goste mais dessa menina do que dela, e aí a avó fala: ele é um ser humano, ele tem as suas mágoas, ele tem as suas relações, ele com certeza se arrepende, tem seus segredos, tem seus não segredos, assim como a sua mãe, os seus irmãos, você, eu, né? Nós somos tridimensionais, nós não somos planos. Enfim, essa é a história, qualquer coisa além disso pode ser um spoiler. Entendo muito bem porque foi finalista do Prêmio Kindle de Literatura e de verdade, leiam este livro. Uma literatura contemporânea, brasileira e que lembra muito o estilo que eu gosto tanto, né? Esse estilo muito pessoal, muito intrínseco, que lembra Helena Ferrante, que é a minha escritora preferida, lembra Clarice em alguns pontos, né? Essa coisa essas metáforas da vida e pegar coisas do cotidiano e transformar numa parada que, sabe? E de verdade, vai ser difícil agora ler outros livros, mas porque ainda tá me ressoando, a Aglaia ainda tá aqui, sabe? Muito poderoso, uma narrativa muito poderosa. Fiquei feliz de ter sido meu primeiro livro do ano. Ainda teremos vídeos aqui sobre os meus melhores livros de 2020, todos os livros que eu li em 2020 e também o meu último livro de 2020, pra gente finalizar e começar 2021, deixando 2020 pra lá. Uau! Espero que vocês gostem.